Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma reunião do nosso NEP. E hoje, acredito que hoje a gente encerra essa recapitulação dos capítulos de 1 a 4 da Carta aos Gálatas, quinta semana que nós estamos fazendo essa revisão. E, se Deus assim o permitir, semana que vem a gente começa, então, com o capítulo 5, né? Então, vamos lá, continuar aqui com o capítulo 4. Paramos aqui. É bom ser cortejado para o bem sempre, e não só quando estou presente entre vós. Na tradução do Almeida está assim: é bom ser zeloso, mas sempre do bem, e não somente quando estou presente convosco. Então, ele sempre fala, né, que ele era, né, o fariseu zeloso pela lei, né? Zeloso é cuidadoso, né? Tá aqui, ó. Ter zelo é ter cuidado, carinho, é realizar sempre do melhor modo. Paulo assim fazia, primava não só por fazer o bem, mas principalmente por fazer bem. Seu lema era que tudo que façamos devemos fazer como se fosse ao próprio Cristo. Desse modo, é com autoridade que ele dizia: é muito belo ter zelo. Falando assim, ele não só ensinava aos seus adeptos, mas também a seus opositores, pois completa quando é pelo bem, quando é pelo bem. Aqui ele nos leva a mais uma vez avaliar a intenção com que nós fazemos as coisas, né? É prudente que façamos o bem, e muitas vezes temos feito. Porém, avaliemos com qual intenção assim procedemos. Aquela coisa, né? Tem gente que vai para a casa espírita 5 vezes por semana, né? Mas vai de boa vontade ou vai reclamando porque queria continuar assistindo a série do Netflix e não está na hora de ir para o centro, então reclama, vai com raiva, né? Aí não adianta, né? O planeta caminha a passos largos para o momento de regeneração. Os valores do bem já começam a dar até mesmo status. Assim, nos dias de hoje, aparentar fazer o bem é bom. É até motivo de promoção e ganho particular. Desse modo, muitos o fazem por puro interesse pessoal. Tenhamos, portanto, cautela e sinceridade. Preocupemos não só em fazer o bem, pois, como vimos, muitos assim fazem diante disto, muitos assim fazem, acho que tem um ponto que está faltando. Diante disso, em primeiro lugar, busquemos nos tornar bons, pois aquele que é bom faz sempre o bem naturalmente. Naturalmente. Algum comentário, pessoal? Didiminha, boa noite. Então, prosseguimos mais um pouco. Meus filhos, por quem sofro de novo as dores do parto, até que Cristo seja formado em vós. Acho tão bonito esse versículo. O Evangelho não nos convoca a cobrar dos outros o melhor, mas antes, pelo contrário, a dar o melhor de nós. Paulo, em alguns momentos em que se faz necessário, chega a ser até áspero na cobrança do bem, é rígido e exigente. A gente falou bastante sobre isso a semana passada, né? Que ele às vezes é muito duro, né? É rígido e exigente quando o assunto é o Cristo. Todavia, é imensamente afetuoso no trato de seus discípulos e amigos. É o que percebemos com a expressão meus filhos, né? Ele fala de maneira carinhosa, né? Não é falar isso se não tiver carinho no coração, né? Novamente, sofro por vós as dores do parto. E na primeira epístola aos Tessalonicenses, no capítulo 2,
ele diz o seguinte, ó, que está aqui. Assim que nós, na qualidade de apóstolo de Cristo, pudéssemos fazer valer a nossa autoridade. Pelo contrário, apresentamo-nos no meio de vós, cheios de bondade, como uma mãe que acaricia seus filhinhos. Tanto vos queríamos que desejávamos dar-vos não somente o Evangelho de Deus, mas até a própria vida, de tanto amor que vos tínhamos. Então ele chega, né? Ele chega ao máximo de delicadeza, nos ensinando a como agir com os nossos irmãos em Cristo, exemplificando assim a fala do Mestre, quando nos afirmou que seus discípulos seriam reconhecidos por muito se amarem. Então, a gente comentou bastante isso, a questão dele ser tão rígido, tão exigente, a semana passada, né? E falamos que era mesmo aquela posição de um pai repreendendo o filho, né? Tá vendo que o filho está indo por um caminho diferente, né? Então, repreende duramente, fala de uma maneira firme, rígida, né? Mas, ao mesmo tempo, ele mostra delicadeza, ele mostra carinho, ele mostra que ele ama muito aquelas pessoas, né? O sentimento de Paulo para com os neófitos do Evangelho alterna sempre numa onda que varia entre pai e mãe. Cobra quando necessário, mas acalenta com seu carinho e desejo do bem. É incrível a capacidade que ele tinha de renunciar a seus projetos pessoais em favor do bem comum e da divulgação da boa nova do Cristo. É preciso aprendermos com ele o dinamismo e a capacidade de, a cada momento, deixar nosso cômodo conforto e articularmos novos projetos pelo Evangelho. E por todos sofria, por todos sentia como que dores de parto, como um só desejo, fazer crescer em cada um a consciência crística, ou como ele mesmo diz, até que o Cristo se forme em vós. Aqui, quando fala aqui, né, é incrível a capacidade que ele tinha, segundo parágrafo aqui, né, de renunciar a seus próprios projetos, né, a gente lembra que no Paulo Estevão a gente vê, né, que ele sempre queria ir para Roma, né, e nunca dava, nunca era possível, até que num determinado momento tudo tinha sido organizado, ele estava meio que de saída para lá, né, aí chega um mensageiro de Tiago, Tiago Menor, né, e fazendo assim, né, um pedido para ele ir para Jerusalém por conta de muitos problemas que estavam acontecendo lá, enfim, ele ele, ele ainda levanta, né, Emmanuel fala, né, que ele ainda levanta a questão, pô, mas Tiago, que sempre foi contra né, as minhas propostas, sempre foi um adversário, entre aspas, né, agora vem me pedir isso, agora que eu estou pronto para ir para Roma, né, agora ele vem me pedir isso, né, aí ele fala que ele vai lá para dentro, lá, vai para um cômodo dele lá, e abre o Evangelho, né, para buscar uma reflexão, buscar uma solução para o problema, né? Ele abre o Evangelho e cai naquela questão, concilie-se com o seu adversário enquanto está caminhando com ele, né? Então ele volta lá e fala que ele iria para Jerusalém, né, com o mensageiro do Tiago. Então, realmente, ele sempre abria a mão do seu conforto, do seu comodismo, né, para atender aquilo que era o bem comum, não o bem pessoal, o desejo pessoal dele, o projeto pessoal dele, né. Seguindo mais um pouco, é bom que saibamos que não vamos atingir essa necessária condição sem esforço e renúncia em favor da causa maior, que deve ser sempre a da nossa própria iluminação, que só é conquistada pelo serviço ao semelhante. Um processo alimenta o outro. Iluminar-nos servindo e servir iluminando a todos os corações.
É muito lindo isso, né? Porque, ao mesmo tempo que a gente ouve que o nosso maior projeto, a nossa maior conquista, a nossa maior realização aqui seria a nossa própria iluminação, mas, ao mesmo tempo, se fala em servir o próximo, né? E as duas coisas são igualmente importantes, e uma leva a outra leva a primeira, né? A primeira leva a segunda leva a primeira, né? Servindo o próximo, eu estou trabalhando com a minha própria iluminação e possibilitando aqui reflexões que me possibilitem as minhas mudanças de sentimento, de pensamento, eu vou acabar servindo para auxiliar os outros também, não só em questões materiais, em questões, né, mais emocionais, espirituais, o que forem, né? Até que Cristo se forme em vós. Lembra que ele fala aqui? Meus filhos, por quem sofro de novo as dores do parto, até que Cristo seja formado em vós. Então, esse é um processo que se dará naturalmente, pois o maior de todos os determinismos é o do bem, é o da evolução para Deus. É a única fatalidade da nossa vida, né? Pode demorar para muitos, alguns séculos, para outros, alguns milênios, mas a evolução vai se dar, né? Por um processo ainda inabordável por nós, mesmo que passarmos por um distanciamento vibratório da fonte eterna de Deus, mantemos sempre a chama da centelha divina acesa em nossa intimidade. Na verdade, somos essa centelha divina que, com a evolução, resplandece novamente para o bem eterno. O princípio é igual ao fim. Isto já foi dito. Então, a gente tem sempre essa centelha divina dentro de nós, né? É que, às vezes, a gente deixa ela apagadinha por conta das nossas decisões, das nossas escolhas, né? Mas, à medida que a gente vai crescendo, essa chama vai se expandindo dentro de nós, né? Se expandindo. A gente faz até uma comparação. Lembra do livro Voltei? É um exemplo que todo mundo conhece, né? Ele chegou lá achando que ia abafar, né? Aí ele encontra com os amigos, com Bezerra, com o Sampaio lá, como é que é a com o Sampaio, enfim, outros lá, todo mundo iluminado, né? Ele apagadinho, né? Mas à medida que ele foi trabalhando, foi desenvolvendo o seu trabalho lá, de repente ele também estava com aquela luzinha acesa também, né? Então, ela existe dentro de nós. E nós temos que ir trabalhando a nossa própria regeneração, a nossa própria iluminação, ela vai se engrandecendo, né? Reconquistar esse estado original de perfeição, que desta vez não será perdido por ter sido alcançado com o suor do próprio rosto, é o que entendemos por formação do Cristo em nós. E para que tudo isso aconteça do melhor modo, o Criador, que é Pai, nos instrumentalizou com todos os recursos, permitindo ainda que os espíritos que mais rapidamente se adiantaram na evolução, ou seja, os Paulos da vida, sofressem por nós dores de parto, até que amadurecêssemos na realização íntima do reino de Deus em nós. Comentários, pessoal? Fala, Yarinha. Boa noite, querido. Boa noite, pessoal. Então, essas dores do parto que ele sentia pelos outros, eu posso dizer que é uma forma dele, como é que se diz? Dele sofrer ainda pelos companheiros que ainda estão endurecidos, que têm dificuldade, como ele, de ter chegado, de chegar ao estágio que ele está. Então, ele sofre pelo que ele ainda percebe das dificuldades, das ignorâncias, das limitações. Seria isso, Wanda? Exato, querida. Porque eu não tive filhos, né? Mas, assim,
pensando na mulher mesmo, né, no momento do parto, ela tem aquelas dores, mas assim, ela tem aquela dor em favor de que venha uma alegria depois, não é isso? Então, a alegria que ele está esperando, vamos dizer assim, ele está sofrendo porque ele está aguardando essa alegria, né, que ele está vendo que eles estavam caminhando para outro lado e não iam chegar naquela, como está aí, né, a realização íntima do reino de Deus no coraçãozinho deles, né? Então, é aquele sofrimento para aguardar uma alegria posterior, que seria essa realização no coração deles, né? É isso mesmo, é isso que você falou. Então, eles estariam em estado embrionário, né? Eles não teriam ainda amadurecido para o cristianismo, né? Estariam ainda num estado embrionário, onde ele aguardava esse nascimento, né? E para ele era uma dor de alegria, né? Uma dor da alegria, exatamente, querida. Uma dor da alegria. Obrigada. Obrigada a você. Prosseguindo um pouco mais, então. Quisera estar no meio de vós agora e mudar o tom de voz, pois não sei que atitude tomar a vosso respeito. A gente vê aqui já que ele está assim, angustiado, né? Ele está angustiado, é como se ele dissesse, eu não estou querendo falar áspero com vocês, assim, ser tão rígido com vocês, eu queria dar um abraço, eu queria, né, falar de outra maneira, falar de maneira mais carinhosa, mas eu estou vendo que não tem outra saída, eu estou precisando ser um pouco rígido, né? Então, Paulo sabia da importância que tinha para esses novos cristãos por ele iniciados. Na primeira carta aos Coríntios, ele afirma, com efeito, ainda que tivesseis 10.000 pedagogos em Cristo, não teríeis muitos pais, pois fui eu quem pelo Evangelho vos gerou em Cristo Jesus. Foi ele que passou o evangelho para os Gálatas e para outras pessoas também, né? Mas como ele está se dirigindo aos Gálatas aqui, né? Então, o desejo de Paulo era estar presente, junto deles todos, essencialmente nos momentos de maior dificuldade. Entretanto, como não era possível, e sabedor de que a questão era de muita importância, tanto para os Gálatas, mas também para todos os cristãos, ele enfatiza o assunto. Por que não era possível ele estar presente? Porque, assim, ele recebia muitos pedidos, né? Não tinha como... hoje, você pega um avião, meia hora você está, né, não sei quantos quilômetros aqui, né? Na época, não, era andando, né? Então, não tinha como ele atender tantos pedidos, tantas demandas que apareciam para ele. Então, por isso que ele escreve as cartas, né? Todas as cartas é nesse sentido, né? Não sei se todas, mas a grande maioria é assim, né? Vinham as demandas e ele escrevia para orientar as dificuldades que eles estavam passando, né? Gostaria também de utilizar uma linguagem mais afetiva, pelo sentimento que nutria por eles, mas é assim, gostaria, pelo seu amor, de usar outra linguagem, ser só afetivo, amoroso, no contato com os neófitos do Cristo. Porém, as notícias que recebia do desvirtuamento do sentimento evangélico e das práticas desnecessárias nas comunidades cristãs, as práticas exteriores, né, o preocupavam sobremaneira e fazia com que fosse preciso uma atitude mais enérgica, no sentido de despertar em todos a simplicidade e a liberdade para uma prática mais coerente com os ensinos do Senhor, que é o eixo principal dessa carta, né? Se desvincular das questões exteriores e se conectar à essência do Evangelho, né? À essência dos ensinos do Senhor, né? Não sei em que tom falar-vos. Encontra-se ele perplexo e sem saber mais o que fazer para não deixar que aqueles seus seguidores
desvirtuassem a beleza da mensagem, enfraquecendo o objetivo maior, que era do aperfeiçoamento moral de todas as criaturas. Então, ele está assim, a gente vê que ele está angustiado, né? Angustiado de ver as pessoas ali naquela condição, e aí ele vai escrevendo. Trazendo para nós, podemos imaginar a dificuldade de nossos mentores no trato com o nosso encaminhamento diante da vida. Né? Os nossos mentores devem ficar assim, como a gente diz, com o cabelo em pé, né? Eles querem o melhor para nós. Gostariam de nos atender a todo instante, mas sabem da importância do esforço e das dores em nosso processo evolutivo. Não é por outro motivo que deixam que encontremos com as dificuldades para nós, por nós criadas em outras eras, e como consequência com o sofrimento que tudo isso nos traz. Quer dizer, ele está comparando aqui, né, a angústia do Paulo aqui, né, falando aí, mostrando que ele está angustiado aí, ele está comparando com os nossos mentores particulares, que muitas vezes devem ficar assim muito entristecidos conosco, né? E com certeza eles estão sempre nos orientando da melhor maneira, mas a gente vive se equivocando, né? Então, quem é? Pode falar. Yarinha, pode falar, querida. Eu acho que essa comparação é muito interessante, porque, assim, os nossos mentores, se eles pudessem poupar a gente vamos dizer, dos tropeços, né? Das dificuldades, nos alertando ou nos impondo o caminho certo, né? Seria assim, mais reconfortante. Então, essa angústia do Paulo de não querer ver esses filhos dele, né? Teimando, errando, persistindo, dificultando o seu processo evolutivo, dificultando a entrada, né, do Cristo dentro deles, é angustiante, ainda mais, como você falou, com toda a distância e todos os percursos longos, né? E assim querer se multiplicar quando assim claro, né, que o Cristo sabia que teria que ser assim, orientou que teria que ser. Cada um teria que estar numa região diferente, né? E aí a gente lembra um pouquinho da conversa do Chico com o Divaldo, dizendo que 2 postes não podiam estar próximos, né? Que eles só iluminariam maiores lugares se a distância fosse grande, né? Entre um e o outro. E talvez seja isso, essa angústia, né? de proteção. Né? Então, muitas vezes, o endurecimento dele é para que as pessoas não percam tempo, né? Com os erros, com as repetições, né? Com as dificuldades de compreensão. Muito legal, querida. Muito legal, isso aí. Muito bom, obrigada, querida. Continuando aqui, né? Tudo o que ocorre para o estabelecimento de um sentimento renovado em nós é obra de Deus e de seu Cristo. Portanto, quando a dor nos visitar, não a amaldiçoemos. Procuremos compreender o que ela quer nos dizer. Qual a mensagem que o Criador está nos enviando? Só com essa compreensão, ou avaliando a vida sob a ótica da evolução do ser imortal, estaremos nos capacitando para os dias vindouros de paz, harmonia e felicidade. Então, é muito lindo, né? Porque, como está aqui, tudo que ocorre na nossa vida, tudo que acontece na nossa vida é por obra de Deus, é por obra de Cristo, sim, né? E às vezes a gente reclama tanto por alguma coisa que a gente está passando, né? Mas a gente tem que ter fé, tem que ter o entendimento que a doutrina nos dá, que o evangelho nos dá, né? Que, como ele fala aqui, quando a dor nos visita, a gente não pode ficar revoltada, amaldiçoando quando as dificuldades aparecem, né? Porque, com certeza, ou nós estamos resgatando alguma coisa, ou estamos passando por alguma prova que vai nos... Com certeza, né, a expiação não deixa de ser também uma prova, né? Que vai propiciar que a gente possa galgar um degrauzinho a mais, né? Então,
é difícil, né? Porque às vezes quando a gente está num momento de sofrimento, que a gente quer se livrar daquilo. E é lógico que a gente tem que fazer tudo que a gente pode fazer para se livrar da questão difícil, né? Tudo que estiver ao nosso alcance, obviamente. Para isso Deus nos deu inteligência, os braços, as pernas, para ir correr atrás né, de tudo. É lógico que a gente tem que correr atrás, mas com a tranquilidade, sabendo que aquilo, no fundo, é a melhor coisa que podia acontecer para a gente, né? E aí a gente acabou essa perícopezinha aí, a gente vai agora para a última perícope desse capítulo 4 aí. Ó, dizei-me vós que quereis estar debaixo da lei, mas ouvis vós a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da serva e outro da livre. Ai, isso aqui é tão interessante. Mas o da serva nasceu segundo a carne, o da livre em virtude da promessa. Isto foi dito em alegoria. Elas, com efeito, são as 2 alianças. Uma, a do Monte Sinai, gerando para a escravidão, é Agar. Outra, o Sinai está na Arábia. E ela corresponde a Jerusalém de agora, que de fato é escrava com seus filhos. Mas a Jerusalém do alto é livre, e esta é a nossa mãe. Segundo está escrito, alegra-te, estéril, que não davas à luz, põe-te a girar de alegria, tu que não conheceste as dores do parto, porque mais numerosos são os filhos da abandonada do que os daquela que tem marido. Ora, vós, irmãos, como Isaque, sois filhos da promessa. Mas como então o nascido segundo a carne perseguia o nascido segundo o espírito, assim também agora. Mas que diz a Escritura? Expulsa a serva e o filho dela, pois o filho da serva não herdará com o filho da livre. Portanto, irmãos, não somos livres de serva, mas não somos filhos de serva, mas de livre. Aqui ele tá se referindo à questão vocês lembram dessa história, né? Do Antigo Testamento? Que Abraão, Deus prometeu para Abraão que ele teria uma descendência numerosa, tal, mas ele já estava idoso e não tinha, a Sara não tinha filhos. Então, o que acontece? A Sara propõe, isso era da tradição dele, costume deles, né? A Sara propõe que ele se deitasse com a escrava, Agar, para ter um filho e começar a descendência dele, né? E aconteceu isso. Mas depois que nasceu o filho de Agar, a Sara ficou grávida e nasceu o filhinho da Sara. E aí, então, Abrão teve, como está aqui no 22, né? Abrão teve 2 filhos, um da serva e outro da livre, outro da Sara, que é a mulher dele, né? Mas vamos seguir aqui, aí vocês vão entendendo. E isso que está aqui como que uma poesia aqui, realmente é uma citação do Antigo Testamento, que a gente vai ver mais para frente, a gente vê direitinho isso aí, tá? Então, vamos ver, ó. As 2 alianças, Agar e Sara. Dizei-me vós que quereis estar debaixo da lei, não ouvis vós a lei? O que está querendo dizer aqui, ó? Que quereis viver debaixo da lei. Significa que tudo devia ser interpretado segundo a tradição até então existente, mantendo todos os dogmas esses que até tiveram sua importância em se tratando do estágio evolutivo do povo hebreu naquele tempo. Lembra que a gente comentou que no começo Moisés montou a lei para disciplinar aquele povo que não tinha orientação nenhuma do que era certo e do que era errado. Então foi criada a lei para disciplinar aquele povo, né? Então, a princípio, a lei que tinha todos aqueles dogmas, todas aquelas questões exteriores, teve a sua importância para dar aquela ajeitada naquele povo tão rebelde, né? Não ouvis o que diz a lei? As próprias escrituras já informavam aos seus estudiosos que, ao seu tempo, o Messias viria e libertaria o povo hebreu da escravidão. Eles esperavam alguém que os libertasse da escravidão exterior. E Paulo, de conformidade com o que ensinara o mestre,
mostrava que primeiro deveriam eliminar a escravidão interior, e que Jesus seria esse Messias e o Evangelho a melhor e única proposta para a realização dessa tão sonhada libertação. Nos dias de hoje, vivemos situação semelhante. Nós, espíritas, afirmamos que a doutrina espírita é o consolador prometido por Jesus. E o espiritismo é o cristianismo redimido. No entanto, são poucas as casas espíritas, em se tratando de Brasil, que estudam metodicamente o texto do Evangelho direto do Novo Testamento. Eles estudam o Evangelho segundo o Espiritismo, né, que é parte do Evangelho, né, mas não é direto do Novo Testamento, né? Temos privilegiado em nossos estudos, congressos e seminários o estudo de temas doutrinários, o que, sem dúvida, é de grande importância para a nossa compreensão evangélica. Mas temos deixado a desejar quanto à análise dos textos que retratam a segunda revelação e de todo o seu conteúdo auto-iluminativo, o que é, sem dúvida alguma, o maior objetivo da encarnação dos espíritos, segundo depreendemos dos próprios textos da codificação. Mas eu acredito que de um tempo para cá, pelo menos, não sei se é porque a gente acaba procurando mais, não sei, de um tempo para cá, parece que as abordagens aí dos palestrantes tal, estão mais voltadas para o Evangelho do que há um tempo atrás, né? Do que, digamos, uma década ou mais para trás, né? Eu acho que hoje a gente tem mais pessoas falando mais do Evangelho e da doutrina, né? Mas antes era só da doutrina, né? Vamos lá. Como Paulo podemos dizer, quereis viver debaixo da doutrina espírita? Ouvis o que diz a doutrina espírita, trazendo para nós isso aqui, né? Segundo Kardec, o verdadeiro espírita é o espírita cristão, ou seja, aquele que tem na caridade a regra de seu proceder. A Bíblia não se enganou, ela precisa ser reinterpretada? Ele nos ensinou como devíamos realizar essa interpretação no livro Evangelho segundo o Espiritismo, e também em textos contidos nos livros A Gênese e Obras Póstumas, né? A Bíblia não tem que ser reinventada, né? Portanto, nos apropriando dos ensinamentos do apóstolo dos gentios, repetimos, dizei-me vós, que quereis viver debaixo da doutrina espírita, ou ouvis o que diz a doutrina espírita dentro da proposta de Allan Kardec? Alguém quer comentar alguma coisa? Não? Prosseguimos, então. Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da serva e outro da livre. Mas o da serva nasceu segundo a carne, o da livre em virtude da promessa. O da serva nasceu segundo uma determinação, uma escolha, vamos dizer assim, do homem, do homem, da mulher ali no caso, né? Da Sara junto com Abraão, que resolveram que ele ia se deitar com a Agar, né? E o da livre, que é a Sara, em virtude da promessa. Ou seja, eles não aguardavam mais, achavam que ela não ia mais ter filhos, e o filho aparece, né? A história do nascimento dos filhos de Abraão está narrada no livro Gênesis, nos capítulos 16 e 21. Dentro da linguagem simbólica do Antigo Testamento, Deus tinha prometido a Abraão uma enorme descendência. Todavia, Abraão não tinha compreendido bem como isso se daria, pois assim como ele, Sara, sua esposa, era de idade avançada e não podia ter filhos. Segundo o direito mesopotâmico, uma esposa estéril pode dar a seu marido uma serva como mulher e reconhecer como seus os filhos nascidos dessa união. Assim, Sara, que até então se chamava Sarai,
propõe a Abraão que tomasse sua escrava Agar e tivesse com ela um filho. Abraão assim faz, e desse relacionamento com a serva nasce Ismael, seu primeiro filho. Mais adiante, o Senhor volta a falar com Abraão e diz que Sara lhe daria um filho, que deveria se chamar Isaque, e com ele seria estabelecida a aliança. Desse modo, acontece e nasce Isaque, conforme o relato do capítulo 21 do livro citado. Podemos sugerir, a partir desse texto, uma reflexão importante e bastante atual. Tem sido divulgado, em nossos tempos, a importância de mantermos em nossas relações de toda espécie um comportamento ético. Nós, os espíritas, que adotamos uma compreensão evangélica da doutrina, temos o compromisso de sermos mais do que éticos. O nosso dever é estarmos ajustados à moral. Todavia, segundo a orientação espírita, não temos dúvida, o significado de moral é mais amplo. Conforme a questão 629 do Livro dos Espíritos, a moral se funda na observação da lei de Deus. Dessa forma, se contrariamos a lei maior, estamos distanciando-nos da vivência moral, da moral. Moral é, portanto, um conceito imutável, pois a lei de Deus não muda. Quanto à ética, o mesmo não acontece. Esta evolui com a evolução dos povos, o que nos leva a dizer que o que é ético em uma sociedade pode não ser em outra. Entre alguns povos, por exemplo, é ético que o homem tenha várias mulheres, formando com cada uma família. Entre outros, esta não é uma atitude ética. Quanto à avaliação sob a ótica da moral desse comportamento pela conceituação espírita, podemos com segurança afirmar que a poligamia não está ajustada à moral, nem jamais esteve em tempo algum. Do mesmo modo, podemos dizer sobre a escravidão. Já foi ético no Brasil, por exemplo, ter-se escravos, sem que em nenhum momento ter tido escravos tenha sido uma atitude que está de acordo com a lei de Deus. Portanto, esta é e sempre foi uma atitude imoral. Tudo bem, pessoal? Voltemos ao texto do Gênesis. Segundo o direito mesopotâmico, como vimos, a atitude de Sara e Abraão estava perfeitamente ajustada à ética de então. Porém, terá sido uma decisão correta à luz da lei imutável de Deus? Inclusive, Deus falou que ele ia ter filhos, né? Ele ia ter descendência. E ele não aguardou, né? Não teve a paciência suficiente para aguardar o momento certo, né? Nós, hoje, sabemos da consequência desse ato com relação à formação dos povos árabes e judeus, porque Ismael deu origem ao povo árabe, né? E Isaac deu origem aos judeus. Então, eu vou ler de novo. Nós, hoje, sabemos a consequência desse ato com relação à formação dos povos árabes e judeus, e dos problemas gerados que até hoje não tiveram uma solução adequada. Impressionante isso, né? Como dissemos, não é nosso objetivo aqui a discussão desse texto de Gênesis, nem muito menos da consequência desses acontecimentos nos aspectos sociais e políticos do mundo atual. Mas prosseguimos. Queremos apenas fazer a seguinte reflexão. Quando formos tomar qualquer atitude que seja, principalmente nós, os espíritas cristãos, tenhamos por norma avaliar não somente o que diz a lei humana, que é transitória, que é mutável,
mas, acima de tudo, o que diz a lei maior do Criador de todas as coisas. E se acharmos isso muito difícil de fazer, devido à nossa ignorância das leis superiores, não esqueçamos a orientação dos Espíritos do Senhor quando nos disseram que essa lei está gravada na consciência de cada um. Não sendo assim, possível contrariá-la sem gerar imenso prejuízo a nós mesmos. Tudo bem, pessoal? Estou falando demais hoje, né? Não, Yara, Fala, querida. assim, não sei se eu viajei, tá? Se eu viajei, você, por favor, me traz de volta. O seguinte, essa questão aí dos dois filhos, né? Isaac e... Ai, fugiu o nome do outro. Ismael e Isaac. Ismael e Isaac, exato. E será que isso não serve para uma reflexão nossa, que deram origem a dois povos, né? Que se confrontam até os dias de hoje? Será que não fica, assim, de alguma forma, uma reflexão para nós que assim, o pai é um só, né? Como nós aqui do Brasil, os africanos, os australianos, os americanos, os europeus, o pai é um só, mesmo dando origem a povos diferentes? Será que não é para a gente refletir com essa vivência, né, desses irmãos que deram origem a povos? Né? Não sei se eu estou viajando, mas me fez refletir dessa maneira. Então, beleza, né? Porque, além de serem filhos do mesmo pai Abraão, são filhos do mesmo pai maior, né? E com certeza, né? Com certeza é para a gente ter mais forte dentro do nosso coração essa ideia, né? E realmente, a cada decisão nossa, que a gente possa lembrar disso, né? Quando a gente for agir com relação a qualquer uma das pessoas, né? Lembrar que as leis estão gravadas na nossa consciência, né? Se nós não conhecermos as questões aí maiores, mas no fundo, se a gente conseguir ouvir a nossa consciência, a gente vai agir segundo as normas maiores de Deus, nosso Pai, né? Com certeza, minha flor, com certeza é isso, né? Mas, impressionante, né? Bom, prosseguindo mais um bocadinho aqui. Isto foi dito em alegoria. Elas, com efeito, são as duas alianças. Olha que interessante isso. Uma, a do Monte Sinai, gerando para a escravidão, é Agar, que foi gerada da carne, né? Como ele fala. O Sinai está na Arábia, ou seja, são os árabes, né? Que são os descendentes de Ismael. E ela corresponde a Jerusalém de agora, que de fato é escrava com seus filhos. O que quer dizer isso, né? A Jerusalém de agora. Isso foi dito em alegoria. Paulo assim diz, nos fazendo ver que há um sentido espiritual por trás da letra das Escrituras. Descobrir esse sentido velado é o nosso desafio. O autor da Epístola aos Gálatas relaciona as duas mulheres que deram filhos a Abraão às duas alianças, a do Velho e do Novo Testamento. Vamos lá. Agar, a serva, simboliza a revelação do Sinai, porque o Sinai está na Arábia. Do mesmo modo, essa revelação, em seu sentido puramente humano, em seu aspecto legalista, gera para o homem a escravidão, que foi gerado pela carne, né? E ele relaciona tudo isso à Jerusalém de seu tempo, em que o comando da elite religiosa levava, pela pouca capacidade de compreensão, à escravidão da forma, dos rituais, da obediência cega a preceitos, como se isso fosse o mais importante e o objetivo final da vinda até nós dos espíritos reveladores. Quer dizer, ele está comparando a geração pela carne aqui, aquela que
aquela que vem no sentido puramente humano, como está aqui em cima, né? Não seguindo orientação divina, né? Então, ela gera, quando ele fala a Jerusalém, espera, voltar aqui, ela corresponde a Jerusalém de agora, ele está falando Jerusalém do tempo dele, agora aqui é do tempo dele, né? Que fazia o quê? Que tinha lá os escribas, os sacerdotes, os doutores da lei, que tinham pouca compreensão das escrituras e que escravizavam as pessoas com todas aquelas questões exteriores, né? Davam mais importância para essas questões, para os dogmas, para os cultos, essas coisas, do que a modificação interna, né? Do que a renovação interna. Então, ele está comparando a situação do tempo dele, né? A gente pode trazer para nós, comparando aqui se nós estamos na mesma Jerusalém, né? Não esqueçamos de que o objetivo dessa carta é justamente mostrar aos neófitos da Galácia o quanto os judaizantes, que aqui Paulo compara a Agar, né, estavam enganados em exigir dos cristãos convertidos entre os gentios a prática dos rituais judaicos, rituais que o próprio Cristo tinha abolido. Então, olha que interessante, ele compara Agar dizendo que é uma questão puramente humana, né, com os judaizantes da época, com os fariseus, os doutores da lei, que escravizavam o povo, e os judaizantes que entraram para o cristianismo, mas que estavam exigindo que os gentios também cumprissem todos aqueles dogmas, todos aqueles ritos, né? Continuando, Jesus não era uma simples variação do judaísmo, como para Paulo. Como já dissemos, os ensinamentos de Jesus não eram uma simples variação do judaísmo, como muitos queriam que fosse, mas uma nova revelação que, por sua universalidade, suplantava a anterior. Queridos irmãos, hoje nós temos a terceira revelação, através da universalidade dos ensinos dos Espíritos. Porém, esta não veio com o objetivo de anular as anteriores, mas, segundo Emmanuel, com o fim de ensinar aos homens o Espírito Divino de todas as lições de Jesus. Assim aprendemos com o próprio apóstolo da gentilidade que a letra mata e o Espírito vivifica. Toda vez que nos apegamos às formalidades em detrimento da mensagem essencial do Evangelho, ou toda vez que nos apegamos mais às tricas do que ao afeto ou ao bom sentimento para com as criaturas, estamos, segundo o entendimento desse texto paulino, nos assemelhando a Jerusalém daqueles tempos, que, segundo a orientação da carta em análise, é de fato escrava com seus filhos. Não deixemos o conhecimento que temos, que é ótimo instrumento de libertação, gerar em nós a escravidão. Lembremos do que ensinou Jesus. Se, portanto, a luz que há em ti são trevas, quão grandes serão tais trevas? Esse versículo é muito forte, né? Tanto a luz que há em ti são trevas. Quer dizer, a luz, nós temos muito conhecimento, né? Já lemos um monte de coisa de Kardec, de Emmanuel, tudo de Chico, não sei o quê, né? Então, nós temos muito conhecimento, que é essa luz que está aqui, ó. Então, não vamos deixar que essa luz seja trevas, né? Que a gente se desvia e se apegando mais a maneira de colocar o livro em cima da mesa do que a mensagem que você vai, um exemplo, né? Que você vai lançar, né? O livro tem que ficar aqui, os copinhos tem que ficar não sei aonde, enfim. Comentários, pessoal? Sem comentários. Prossigamos.
pouquinho para a gente acabar. Então, o trechinho que eu falei aqui, né, que parece que está assim, dessa forma aqui, como uma poesia, é um trechinho que está no Antigo Testamento, né? Olha, mas a Jerusalém do Alto é livre. A Jerusalém do Alto, e esta é a nossa mãe. Essa seria a Sara, né? Segundo está escrito. Sara, a mulher livre, representa a Jerusalém do Alto, a nova Jerusalém, referida no Apocalipse, capítulo 21. É a Jerusalém renovada, espiritualizada. Opa, a luz está piscando aqui. A Jerusalém de agora é escrava, de agora na época de Paulo, né? Como em João 8:24, 8:34, é fruto do pecado, que no Evangelho representa o erro consciente. O escravo não pertence na casa, não permanece na casa, mas o filho permanece sempre. O escravo fica enquanto tem trabalho, né? Enquanto ele tem que atender ao patrão, ao dono dele, né? Mas o filho não, o filho está sempre na casa. Né? Aqui há uma analogia com Gênesis 21:10, que Paulo abordará mais adiante em Gálatas 4:30. Segundo a interpretação de Paulo, a Jerusalém do Alto, como também a do Apocalipse, é fruto da harmonização com Deus e seu Cristo. É a esposa que enfeitou-se para o marido, o Espírito que formou o Cristo em si mesmo. Não esqueçamos o fruto dessa união. O Filho é o elemento com quem é estabelecida a aliança. Paulo cita Isaías 54:1, esse trechinho aqui é de Isaías, né? Que também trata do assunto, mostrando-nos que era comum na literatura hebraica a relação esposa-marido, ou seja, o casamento representando a perfeita conexão criatura-criador. Concluindo, a Jerusalém do Alto é a esposa, Deus, o marido. Esse casamento perfeitamente ajustado é a representação da interpretação criatura-criador. É o momento íntimo de realização do reino de Deus em nós. O apóstolo mostra aos Gálatas que jamais isto se dará privilegiando o aspecto exterior da religião, mas compreendendo e vivenciando a essência do sentimento de religiosidade através da transformação moral, conforme ensinou Jesus. Não é só o movimento, a prática, mas interiorização, iluminação. Não é só fazer o bem, mas implementar em si mesmo a bondade. Comentários, pessoal? A partir da semana que vem, a gente vai ter mais momentos aí de trocar ideias, né? Porque agora só essa revisão aqui, a gente mais está lendo aí, né? Alcione? Oi, querida. Esse último pensamento aí é muito interessante, né? Não é só fazer o bem, mas implementar em si mesmo a bondade. A gente sente assim que é um movimento, né, Val? Que isso você vai construindo, né? Porque vejamos que o próprio lá, Abraão, que foi o apóstolo da fé, não é isso? Ele não teve a paciência de aguardar o filho, como você diz, da própria esposa, né? Ele não esperou, ele não teve paciência, ele não confiou. Então, esse movimento dele, que é um movimento de um dos grandes homens da humanidade, né?
a gente sente que o nosso caminho é esse mesmo, né? Você vai praticando bem, vai construindo isso, pode no início ser automático, né? Mas até uma hora que você sente que é bom fazer o bem, você se sente feliz de fazer o bem, né? Há um caminho, né? Isso não é assim, isso não é assim. Por isso é que a gente está estudando todo dia, né? Você vai repetindo a mesma lição, vai repetindo da persistência até chegar uma hora que a gente vai sentir que aquilo já faz parte da gente, né? É muito interessante essa lição aí do homem da fé ter tido essa calma, não ter tido essa calma, né? Essa Obrigada. postura, né? É, Aninha? Eu traria até para o dia de hoje, né? Essa Jerusalém do Alto seria também a nossa relação com o Espiritismo, essa entrega. Enquanto que os descendentes de Ismael teria os ainda aqueles ligados às paixões da carne, aqueles que ainda estariam presos aos rituais, estariam presos à, à negociação com Deus, aos ritos, às nossas próprias inferioridades, né? Enquanto que nos dias de hoje, eu acho que seria assim, a nossa aproximação, o casamento perfeito, seria o Espiritismo que nos leva ao Deus justo e bom, né? Eu vejo um pouco assim também, que eu posso trazer para os dias de hoje. Muito bom aí, os comentários, muito obrigada. Prosseguindo mais um pouco, gente. Ora, vós, irmãos, como Isaque, sois filhos da promessa. Em sua interpretação dos textos das Escrituras, Paulo relaciona Isaque com os cristãos e Ismael com os judeus. O evangelho seria, assim, instrumento de libertação à realização da promessa. O conteúdo evangélico deve ser trabalhado pelo ser em evolução em sua intimidade. Espera um pouquinho. É em espírito que devemos entender as lições do Mestre Maior. E o objetivo delas é preciso que compreendamos é a transformação moral de cada um. Então, olha que interessante, né? Ele está comparando Isaac com os cristãos, filhos da promessa, né? Com os cristãos, ou seja, com aqueles que já, até indo de encontro com o que a Yara estava falando, né? Aqueles que já se dispuseram a entender a essência do evangelho, né? E Ismael com os judeus, com os judaizantes que ainda estavam presos às questões, ainda escravizados nas questões exteriores, né? Basicamente é isso. O apóstolo, ao dizer que somos como Isaque, filhos da promessa, nos alerta para a responsabilidade de sermos discípulos do Cristo. Nada na vida é ao acaso. Tudo tem a sua razão de ser. Deste modo, se já conseguimos alcançar uma compreensão mais profunda do Evangelho, e se temos a oportunidade de por ele trabalhar, é que já existe em nós a necessidade de frutos dignos do ser renovado em Cristo. Há nos textos sagrados vários pontos em que é afirmado que a árvore que não produz deve ser cortada e transformada em objeto de outra utilidade, dando dessa forma um fim útil ao que antes não era assim.
Então, se somos filhos de Isaac, né? Filhos com Isaac, né? Filhos da promessa, ou seja, é grande a nossa responsabilidade, porque nós temos toda essa compreensão mais profunda, né, do Evangelho, da doutrina. Então, é uma grande responsabilidade que está nas nossas mãos de como trabalhar com isso tudo, né? O mesmo deve ser compreendido em relação ao espírito. Se já temos condição de alguma produção, assim deve ser feito para que não estejamos sujeitos a uma ação constrangedora da lei, nos conduzindo a sermos úteis de outro modo e com mais dor. Ou seja, os resgates dolorosos, né? No mundo em que vivemos, o movimento é a tônica de tudo. E movimento com produtividade e qualidade deve ser o nosso objetivo espontâneo, pois se assim não for, de modo natural, será por imposição. A promessa foi feita por Deus através da realização de um pacto com o elemento criado. Compreendamos isto e nos façamos instrumentos de realização desse desiderado divino. Só assim seremos plenamente realizados. Se assim considerarmos, o Evangelho ganha para nós um novo sentido. Deixa de ser um simples texto religioso para tornar-se um tratado de ciência e libertação. Tudo bem? Vamos lá. Mas, ops, quem é? Sueli? Paulo, Oi, por que fala tratado de ciência? Não entendi. entra a questão, mais a questão do conhecimento, né? Do conhecimento que a gente tem de todo o mecanismo das leis divinas, todo o mecanismo do mundo espiritual, que a gente já conhece, da lei de causa e efeito, né? De todas as leis divinas, que são todas retratadas ali no Livro dos Espíritos, né? Do trabalho, da reprodução, da adoração, tudo isso, né? Tá bom, obrigada. Vamos lá. Mas como então o nascido segundo a carne perseguia o nascido segundo o espírito, assim também agora. O que é isso, né? Ismael tinha nascido por uma exigência ligada ao mundo material e à sua ilusão, a necessidade de uma descendência física. O pacto para seu nascimento foi feito entre os homens. Por isso, Paulo o chama de o nascido segundo a carne. Foi um acordo entre os homens, né? Entre Abraão e Sara, né? E a Agar também. Isaac veio através de uma promessa de Deus para a realização de uma descendência espiritual. Por isso, a analogia com o nascido segundo o Espírito. Em todos os tempos e ainda hoje, aquele que tem uma ascensão espiritual, um domínio sobre as questões transitórias, não é compreendido em nosso mundo onde o interesse material é o que ainda domina. Como por aqui, o que tem supremacia é a força. Abel, que era, segundo a simbologia bíblica, pastor de ovelhas, foi morto por Caim, que cuidava do solo. Isto é, dos interesses da terra, do terra a terra. Os profetas, que eram instrumentos de Deus, ou seja, do Espírito, foram também perseguidos por aqueles que cultivavam o poder transitório. O mesmo aconteceu com Jesus e com muitos que, vestidos de cristãos ou não, defenderam a verdade de nosso Pai e Criador.
ele busca as correspondências, né? Caim matou Abel, né? Abel era pastor de ovelhas. Tem toda uma simbologia, né, de cuidado com as ovelhas do Cristo, né, as ovelhas da seara do Cristo. E o outro cuidava do solo, ou seja, cuidava do terra a terra, cuidava mais das questões materiais, né? Então, as relações que ele faz, né? O nascido segundo a carne, Ismael, perseguiu o nascido segundo o espírito, Isaque. Ismael, nascido da carne, Isaque, nascido de Sara, né? Paulo ainda informa, assim também agora, por isso os cristãos foram perseguidos de todos os modos, por judeus, romanos e por todos que nunca compreenderam os valores imortais. Isso só vai mudar quando o mundo realmente estiver regenerado, né? Estejamos atentos. O mesmo se dá ainda hoje, e muitas vezes de forma tão sutil que até mesmo nós, os supostos discípulos modernos de Jesus, podemos, de vários modos, estar dificultando o trabalho de implantação na terra do reino divulgado pelo Cristo. Hoje, já não existem mais leões nem circos de sacrifícios, mas as feras ainda rondam por aqui com a roupagem das nossas imperfeições. Não vacilemos, estejamos na atalaia. Só a realização do projeto reeducacional em nome do Cristo poderá aliviar-nos dos sofrimentos futuros. Não esqueçamos, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não abramos mão disso. Mas que diz a Escritura? Expulsa a serva e o filho dela, pois o filho da serva não herdará com o filho da livre. Esse versículo é basicamente uma citação do Gênesis capítulo 21, versículo 10. A partir dessa referência, Paulo utiliza uma tradição conservada e importante para o povo hebreu, ensinando-nos a tirar o espírito da letra das Escrituras. Sara exige de Abraão a expulsão da serva, Agar, e de seu filho Ismael, pois via neste um rival para o seu Isaque. O povo hebreu considerava-se como descendência de Abraão. Nosso pai é Abraão, disseram a Jesus, conforme a anotação de João. Porém, o mestre, com a sabedoria que lhe era peculiar, respondeu: se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Jesus mostra nessa resposta que é muito diferente ser filho e ser da raça. Os judeus seriam da raça de Abraão e não filhos, pois o filho honra o pai. E não era essa a relação dos judeus com os patriarcas, pois eles os honravam só em suas atitudes exteriores, o que levou tanto Jesus como vários profetas a se referirem a eles como raça adúltera. Assim, Paulo faz uma conexão com o pensamento superior do Cristo e mostra que, sendo os judeus da raça de Abraão, eram semelhantes a Ismael, pois não ajustados ao sentimento espiritual de Abraão, que o fazia estar conexo com Deus. Paulo lembra aos seus que, do mesmo modo que o filho da escrava foi expulso da eleição, os escravos do pecado serão também afastados do campo vibracional do Criador. Eu acho muito interessante essa metáfora que ele faz aí entre Ismael e Isaac. Essa história já se repetiu em muitas quedas que marcam a nossa trajetória evolucional. E é preciso que estejamos atentos
para que, mais uma vez, não sejamos expulsos do paraíso. Buscando o sentido espiritual do Evangelho, o escravo é aquele que ainda encontra-se vinculado ao erro. A lei age para ele de fora para dentro, cerceando-o e impondo o que é melhor mesmo que a contragosto seu, enquanto que o filho da livre, que também é por natureza livre, é aquele que, já sendo consciente de sua necessidade de caminhar para Deus, age espontaneamente em direção a Ele, buscando sempre o sentido espiritual da vida, pois Deus é espírito, conforme nos lembrou Jesus, e é em espírito que devemos buscá-lo. Vemos aqui, mais uma vez, como que de um acontecimento histórico conservado pela letra das Escrituras, podemos retirar precioso ensinamento espiritual. Como dissemos anteriormente, matriculados na escola de Paulo, ele nos dá uma ótima aula de exegese bíblica, sem nos deixar esquecer que a letra mata e o espírito vivifica. Vejam que importante que é isso aqui, né? O escravo, ele fala, né? O escravo é aquele que faz porque ele é ordenado, porque mesmo que não seja a melhor coisa para ele, ele faz porque tá, né? Como a gente comentou na semana passada, né? É aquele que obedecia à lei cegamente, né? É aquela obediência cega. Tem que fazer isso, então eu faço. Tem que fazer aquilo, então eu faço. Tem que fazer aquele outro, então eu faço. Mas não raciocina em cima daquilo para saber se aquilo realmente é a essência da mensagem ou não, né? E o livre é aquele que já entendeu qual é a essência da mensagem, né? Então, ele faz o que está dentro da lei de Deus, não da lei humana, ele faz o que está dentro da lei de Deus, porque aquilo é natural para ele, aquilo sai espontaneamente, né? Não é por imposição, ele não faz porque está na lei, não, ele faz porque faz parte dele, né? Faz parte dele. Então, esse é o filho de Deus, esse é o filho de Abraão, né? Esse é o Isaac. Opa. Portanto, irmãos, não somos filhos da serva, mas de livre. Os filhos da serva são os filhos escravizados, aqueles que cumprem o que está na lei sem pensar, sem pestanejar, sem raciocinar, né? E os da livre, não. Como a gente falou, já tem um certo entendimento do que realmente é a essência, né? Paulo conclui toda a sua exposição de forma magistral. Todos os que adotam a universalidade da mensagem veiculada por Jesus, independente de sua tradição religiosa, mas vivenciando o ensinamento do amor, com o sentimento puro e cristalino, é a verdade livre, pois liberta-se do erro que o faz escravo. Desse modo, afirma ele, não somos filhos de uma escrava, mas da livre, o que justifica toda a sua luta pela prática livre do Evangelho, sem a necessidade de estar atrelado a dogmas e rituais. Para ele, o que interessava era a atitude íntima da criatura em se fazer melhor a cada instante, pois o cristão verdadeiro era, conforme escreve aos Coríntios, a carta de Cristo ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Ele se refere às cartas vivas de Cristo, né? Aquelas que agem realmente segundo os seus ensinamentos, né? E por agirem segundo os ensinamentos do Cristo, é como você olhando para ela, é como se fosse uma carta do Cristo, uma mensagem do Cristo, te mostrando como agir, te mostrando como refletir, como decidir, como caminhar, né? Não vamos aqui nos estender mais sobre a liberdade cristã, pois este será o tema do próximo capítulo dessa bela carta, onde
voltaremos a comentar sobre o tema. E, sim, semana que vem a gente começa o Campar. A gente começa o capítulo 5. E aí, com mais calma, com mais reflexão, não comigo só falando, né? Alguém quer comentar alguma coisa? É o caminho, né, Val? É o caminho. Caminho para dentro. Eu vejo, Val, como a responsabilidade de sermos o filho da livre, que é uma responsabilidade, né? De seguirmos, né? Rumo ao nosso processo, nossa mudança moral, que nós não estacionamos, porque a nós está sendo dada essa oportunidade de ter nascido livre, de ter acesso, né? Livre nesse sentido, né? De ter acesso a uma doutrina, de ter acesso a uma boa interpretação, de ter acesso a estarmos aqui nesse estudo, nessas reflexões. Então, a nossa responsabilidade é muito grande, porque senão a gente pode estagnar, né? E perder a oportunidade dessa existência. É isso aí, querida. Didiminha? Eu estava observando, assim, né, a cada texto, a cada fala do Paulo, a cada interpretação aí, né, que nos foi dada, né, parece que tem tudo um pouco a ver nesse processo final que a gente está vivendo, né, nesse mundo de provas e expiações, nessa caminhada para a regeneração, né, em que a gente realmente tem que deixar tudo aquilo que a gente aprendeu para trás, tudo aquilo que a gente vivenciou, tudo aquilo que equivocadamente, né, nos foi deixada como herança e que influenciou durante muito tempo em nossas vidas, em nossas resoluções, né, nos prendendo a esses credos, né, radicais, dogmáticos, né? E realmente, para a gente poder voltar, né, a vivenciar o Cristo vivamente, a gente tem que realmente fazer esse processo de reintegração, né, como ele aqui nos propõe, né, de forma. E no final, né, aqui como ele chegou aqui no final, né, seremos nós realmente essas cartas vivas do Cristo, né, e estaremos, né, em Cristo e em Deus, seria o atingir dos nossos corações regenerados. É mais ou menos por aí, ou eu viajei, como diz a Yara, né, Yara? De vez em quando a gente viaja, né, filha? São viagens boas, né? São coisa muito boa, reflexões boas, muito bom, gente, muito bom. É isso aí, crianças. É isso aí. Gente, Então, minha câmera está fechada porque eu estou quase caindo toda hora, gente. De vez em quando congela um pouquinho assim, aí eu desliguei a câmera, tá, Val? Tá, meninas queridas? Que hoje nós estamos só meninas, né? Nosso Afonso não apareceu. esse mês, né, julho, muita gente viaja, né? Então fica assim mesmo. Bom, pessoal, então vamos encerrando aqui a nossa reunião de hoje, agradecendo aí os comentários que foram muito, muito proveitosos, né? Agradecendo a presença de todos. E, se Deus assim permitir, semana que vem, então, nós iniciamos aí o capítulo 5 com todo vapor, hein? Certo? Até lá, então. Até lá.